Olá fulanos, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo da playlist de parasitologia e nesse vídeo nós vamos fazer algumas definições que serão importantes ao longo da playlist para você entender tudo sobre parasitologia que nós vamos comentar aqui. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Então, para começar, o que é parasitologia? Parasitologia, galera, é o ramo da ciência que estuda doenças causadas por parasitos ou parasitas. Eu gosto particularmente de falar parasito, mas tem muitas pessoas que usam parasita também, e eu já vi pessoas falando dos dois jeitos. Então, parasitologia é o ramo da ciência que estuda doenças causadas por parasitos ou parasitas. Então, o que é um parasito? Um parasito é um ser que precisa de outro organismo para sobreviver, seja para sobreviver parte da sua vida ou o seu ciclo de vida completo. Ele pode usar de parte dos nutrientes deste ser que ele precisa para sobreviver, ou ele pode pegar a totalidade dos seus nutrientes deste ser que ele precisa para sobreviver. E como é o nome deste ser que ele precisa para sobreviver? O nome deste ser é hospedeiro. O hospedeiro é o ser que o parasito precisa para sobreviver, seja por parte da sua vida ou pelo seu ciclo de vida inteiro, seja para pegar parte dos seus nutrientes ou para pegar a totalidade dos seus nutrientes. O que é agente etiológico? Agente etiológico é o agente causador da doença. Então, se a doença for causada, por exemplo, por Trichomonas vaginalis, que é o causador, o agente etiológico causador da doença tricomoníase, ele é o agente etiológico. Se for, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, ele é o agente etiológico da doença de Chagas, e assim por diante. E parasitismo? O que é parasitismo? Quando você tem um parasito e um hospedeiro, esta relação entre um e outro é parasitismo. E existem graus diferentes para o parasitismo. Por exemplo, nós temos então uma faixa que vai de 0% a 100%. No 100% nós temos um mutualismo. Então o cara que está aqui nessa faixa do parasitismo, neste grau de parasitismo, ele está 100% integrado ao seu hospedeiro. Já o cara que está aqui, ele é considerado um cara de vida livre. Nós consideramos que ele é comensal. Por exemplo, nós temos no nosso intestino várias bactérias comensais, bactérias de vida livre, belezinha? E dentro dessa faixa até esta faixa aqui são graus diferentes de parasitismo. Um cara pode precisar pouco do hospedeiro, como ele pode precisar muito de um hospedeiro. Vocês já devem ter notado que eu deixei uma palavrinha aqui diferente. Nós já falamos sobre simbiose lá na playlist de citologia, mas eu vou voltar a falar sobre simbiose caso você não tenha visto lá e nem em nenhum lugar da sua vida. O que é a simbiose? Simbiose é quando um ser ajuda o outro mutuamente. Por exemplo, nós e as bactérias lá do nosso intestino novamente. Elas fazem algumas coisas boas para a gente e a gente faz algumas coisas boas para ela. Então, nós vivemos em simbiose com elas. E nós temos diversos exemplos de simbiose na natureza. Então, o que é simbiose? Simbiose é quando um ser ajuda o outro mutuamente. Nós, com as bactérias, damos nutrientes para ela e elas ajudam a manter o pH ideal do nosso intestino, ajudam a nos proteger contra bactérias que são patogênicas e etc, etc. Outras definições importantes: reprodução sexuada e reprodução assexuada. O que seria reprodução sexuada? Reprodução sexuada é quando existe troca de material genético. Reprodução sexuada é quando existe troca de material genético. Não necessariamente tem que ter um ato sexual, apenas troca de material genético. E reprodução assexuada é quando não existe essa troca de material genético. Um parasito monoxêmico é um parasito que precisa de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Um parasito heteroxêmico é um parasito que precisa de um ou mais hospedeiros
para completar o seu ciclo de vida. Hospedeiro definitivo é quando o parasito heteroquissêmico tem, por exemplo, 2 hospedeiros, e o definitivo é aquele no qual ele faz reprodução sexuada. Ou no caso do parasito só fazer reprodução assexuada, o hospedeiro definitivo é o hospedeiro que for vertebrado. Então, o hospedeiro definitivo é o hospedeiro onde o parasito faz reprodução sexuada, ou no caso dele só fazer reprodução assexuada, é o hospedeiro que é vertebrado. O hospedeiro intermediário é o hospedeiro onde ou ele faz reprodução assexuada ou ele é invertebrado. Endoparasito e ectoparasito. Endoparasitos são parasitos que ficam dentro do hospedeiro e ectoparasitos são parasitos que ficam por fora, superficialmente no hospedeiro. Vetor biológico e vetor mecânico. Para começar, vetor é um cara que vai levar algo para outro lugar, para algum lugar específico. O vetor mecânico é o bichinho que vai pegar, por exemplo, o agente etiológico de uma fezes, de uma superfície contaminada e levar para outro lugar, talvez para a mesa da sua casa. Mas vamos lá. E vetor biológico é quando o bichinho vai levar o agente etiológico de uma superfície contaminada, etc. e tal, para um outro lugar. Só que durante essa trajetória, esse parasito pode se reproduzir ou se desenvolver dentro deste vetor biológico. Então, essa é a diferença entre vetor biológico e mecânico. Os dois levam o agente etiológico de um lugar para o outro, mas um deles apenas faz a transferência e o outro acaba tendo aí uma ajuda no ciclo de vida desse parasito, seja para reprodução ou seja para desenvolvimento. Antroponose, zoonose, antropozoonose e zooantroponose. São nomes um pouco complicadinhos, mas você vai ver que não é nada demais. Antropo vem de homem e zoo vem de animais. Então vamos lá. Antroponose são doenças comuns em seres humanos. Zoonose são doenças comuns em animais. Lembrando que nós somos animais, então essas doenças são encontradas tanto em animais que não somos nós e também em nós, seres humanos. Antropozoonose são doenças que eram comuns em animais não humanos, vamos dizer assim, e agora também contaminam a humanidade. Então, antropozoonose são doenças que eram de animais e acabaram sendo também de homens agora. Já zooantroponose são doenças que eram comuns em homens e agora também afetam outros animais. Nós temos alguns grupos de parasitos. Lembrando que essa separação eu fiz de forma didática, só para ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Nós temos alguns tipos de parasitos aí, eu coloquei os principais para vocês. Nós temos protozoários que podem ser parasitos, nós temos eumintos, que são vermes, e nós temos artrópodes, que também podem ser parasitos. Vamos começar do mais fácil. O que são artrópodes? Artrópodes, como você está vendo na figura, são aqueles animaizinhos que todo mundo gosta, aqueles insetos que todo mundo adora, como pulga, piolho e carrapato, que são inclusive, como a gente falou aqui, ectoparasito, porque eles ficam do lado de fora, e muitas vezes eles não são exatamente o nosso maior problema, porque eles também podem ser vetores, mas isso não vem ao caso. Nós temos artrópodes, que são carrapatos, piolhos e pulgas e esses tipos de coisas. Nós temos os eumintos, que são vermes, e eles são classificados aí de acordo com, por exemplo, o formato do seu corpo, no caso do plateuminto e do nemateuminto. Já o geoeuminto, eu coloquei aí para vocês irem se acostumando, mas podem ter outras definições também. O geoeuminto é o verme que é comum ser encontrado na terra. Geo vem de terra e euminto é verme. O plateuminto é verme de corpo achatado e nemateuminto é verme de corpo cilíndrico. Por exemplo, o macarrão espaguete. Se ele fosse um verme, ele seria um verme de corpo cilíndrico, belezinha? Eu vou mostrar uma figura para vocês. Este é um nemateuminto e este é um plateuminto. Vamos aos protozoários. Os protozoários são classificados de acordo com a forma com que eles se movimentam. Por exemplo,
As amebas, elas têm uma movimentação chamada de movimento ameboide. E o que é o movimento ameboide? Ela se locomove por pseudópodes, que são pés falsos. Pseudópodes são pés falsos. Como essa movimentação? Eu falei bem explicadinho, ou o máximo que eu consegui, sobre o movimento ameboide lá na playlist de citologia, mas relembrando aqui rapidamente para vocês, é por projeções do seu citoplasma que surgem esses pseudópodes e que faz com que a ameba se movimente. Os esporozoários não se movimentam, então eu vou falar dele logo para a gente se livrar. Os esporozoários não se movimentam. Os flagelados e ciliados se movimentam por movimentos dos seus flagelos e movimentos dos seus cílios. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês essas definições. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos da playlist e bora aprender juntos?